Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, vamos começar o quadro Curiosidades. Nesta temporada, curiosidades sobre história da pedagogia, com Franco Cambi. Espero que você goste. Se essa ideia já está fazendo sentido para você, inscreve-se no canal, curta, comenta e compartilha. Bem, na introdução do livro, nós temos o seguinte: ao longo dos 25 anos, operou-se uma profunda transformação metodológica na pesquisa histórico-educativa, levando a uma radical mudança de orientação da história da pedagogia. Passou-se à história da educação. Como e por que ocorreu essa mudança? Já pensou sobre isso? Essa pergunta faz sentido para você? Você também precisa saber, assim como eu? Inscreve-se nesse canal, curta, comenta e compartilha. Para responder a essa pergunta, é necessário fazer outra, preliminar a essa. O que era a história da pedagogia, cujo declínio foi decretado por últimos decênios? Como e por quem era exercida e para quem era exercida a história da pedagogia que declinou? A história da pedagogia, diz Franco Cambi, no sentido próprio, nasceu entre os séculos XVIII e XIX e desenvolveu-se no decorrer deste último como pesquisa elaborada por pessoas ligadas à escola, empenhadas na organização de uma instituição cada vez mais central na sociedade moderna, para formar técnicos e para formar cidadãos, preocupados, portanto, em sublinhar os espaços mais atuais da educação e instrução e as ideias mestras que haviam guiado seu desenvolvimento histórico. Vamos pensar juntos? Pense comigo. A história da pedagogia nascia como uma história ideologicamente orientada, que valorizava a continuidade dos princípios e dos ideais, convergia sobre a contemporaneidade e construía o próprio passado de modo orgânico e linear, pondo particular acento sobre as ideias e a teoria, representada sobretudo pela mãe, a filosofia. Tratava-se de uma história persuasiva. Por um lado, o teoricista. Por outro lado, sempre muito distante dos processos educativos reais, referentes às diversas sociedades, diferenciados por classes sociais, por sexo e por idade, distante das instituições em que se desenvolviam a família, a escola, a oficina artesanal e, em seguida, a fábrica. Mas também o seminário ou o exército, distante das práticas de educação ou de instrução, das contribuições das ciências, sobretudo humanas, para o conhecimento dos processos formativos. Em primeiro lugar, psicologia e sociologia. Tal história da pedagogia devia difundir entre os docentes
que não eram seu destinatário, uma ideia de educação desenvolvida em torno dos próprios ideais, mais que das práticas, e através destes ideais, das ideologias que o inspiravam, desenvolvia-se, difundia-se a história da pedagogia. De tal modo que havia histórias da pedagogia com forte influência filosófica, marcadas segundo as diversas orientações da filosofia, ou positivista, ou idealista, ou espiritualista, e capazes de veicular para os docentes um princípio ideal que se apresentava ainda como convidado pela própria história universal. Ou poderia ser uma história epocal, história antiga, medieval ou moderna da pedagogia. Camus responde essa pergunta em uma introdução vasta. Segundo Camus, é bem verdade que, especialmente nos estudos mais setoriais, mais particulares, a história da pedagogia está, de certo modo, sendo reposta em discussão, dando espaço também a aspectos mais concretos, mais praxistas, mais contingentes da pedagogia, deixando transparecer, além da história das ideias pedagógicas, também as vivas problemáticas das educações nas diversas sociedades. Entretanto, o trabalho histórico-pedagógico de Camus, predominante em quase toda a Europa e nos Estados Unidos da América, como provam algumas obras publicadas entre a segunda metade do século XIX e a segunda metade do século XX, na Segunda Guerra Mundial, em vários países, desde a obra de Comparé, na França, até a de Lager, ou ainda a de Jäger, na Alemanha, até a de Kuberler e de Dexter, nos Estados Unidos da América, permaneciam ancorados no estudo das ideias e a sucessão histórica delineadas apenas pelas filosofias. Fique conosco neste quadro Curiosidades sobre a história da pedagogia com Franco Cambi. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. E vamos lá!